Bom, já passou quase 10 minutos já, então eu vou começar a apresentação assim, que eu tenho fazendo de maneira muito artesanal no trabalho, de aprender com os outros em comunidade. Tendo toda essa bagagem, acho que um ponto comum aqui nós temos a comunidade de aprendizagens, todos os percursos que eu tive bons encontros com vocês, todos que estão aqui, todos e todos. Educadores já têm essa pegada prática, né, de vivencial do que vem a ser uma comunidade de aprendizagem. Então, o que eu tenho para partilhar com vocês não é ser nada de novo, mas sim como eu estou vivendo. Acho que é muito importante isso. É a maneira como estamos vivendo aqui. A nossa comunidade, eu, Eliane, Centro Pedagógico da FMG, está vivenciando. Então, eu estou com uma apresentação aqui só para me conduzir esse ao diálogo seguinte, que o objetivo aqui hoje, então, é falarmos da matriz axiológica, do quintal para o mundo, sua carta de princípios em sua construção cada vez mais aprimorada, de acordo com as necessidades dessa comunidade, nosso acordo de convivência e um cronograma que envolve aqui a internacionalização, a pesquisa, o ensino e a extensão. Vamos lá, então. Bom, para falar da nossa Quintal para o Mundo, é um projeto que surge já interligando a pesquisa e a extensão e o ensino, porque começa a partir de uma parceria com as arcas. Ele volta para o chão de escola, que já não é mais sala de aula, para a sala e outros ambientes de aprendizagem. E daí aparecem as pessoas interessadas que estão buscando se aproximar a, a um paradigma de aprendizagem, a um paradigma de comunicação, em que o diálogo se faça presente, o interesse do estudante se faça presente. E a partir daí nós criamos valores que fundamentassem, né, essa proposta. Mais que valores, a gente criamos princípios, né? Ou seja, trabalhando muito aquela ideia de que eu gosto muito do Kant nesse sentido, que fala que valores que possam ser conduzidos a uma máxima universal, ou seja, qualquer valor em que o consenso do coletivo fala, não, isso aí seria bom para todos. A gente começa a constituir princípios que são imprescindíveis para a vida daquela comunidade. Então, a gente até fez uma brincadeira aqui, que eu gostei muito, foi, aliás, quem fez foi a Eliane, que está aqui presente, da raiz axiológica, não matriz axiológica. A matriz também é muito interessante, vem de mãe, né? E a raiz também tem essa pegada com a mãe terra, né? Esse eixo que nos sustenta, 9 princípios, que são a leveza, a simplicidade, a valorização do local, o conhecimento, a não violência, o conforto, a comunidade e a ancestralidade. E o eixo aqui está o aprender em comunidade. Bom, como nossos princípios, estamos trabalhando na ancestralidade, a pedagogia de roda, encontros coletivos, em construções circulares de paz. A ancestralidade é um princípio muito caro para nós, que é essa comunidade do quintal. Precisamos curar da síndrome de vira-lata, valorizar nossas ancestralidades indígenas, africanas, de modo a equilibrá-la com a cultura eurocêntrica, que ainda produz muitos etnocentrismos, epistemicídios, desvalorização da nossa ancestralidade brasileira, a começar pela sala de aula, né? pela, pela, pela uma construção arquitetônica que reforça a crise climática, uma relação que fazemos com os nossos resíduos sólidos, resíduos mentais, resíduos emocionais, chamar isso de lixo, de não saber lidar com a nossa própria condição de humana relacional, de poder nos renovarmos, de criarmos soluções coletivas. Aí eu cito aqui uma frase da professora Eliane, que a valorização de nossa ancestralidade significa reconhecer a importância dos que nos precederam. E aí entra essa relação de uma escola que, nesse princípio, ela constitui uma relação íntima entre a aprendizagem, as famílias, os grupos que se fazem presentes. Eu acho que tem gente chegando, eu vou interromper o compartilhamento rapidamente aqui, para que eu possa abrir a porta.
Helder, aproveitando a paradinha, você tinha a intenção de compartilhar, e pelo menos para mim aqui só passou a primeira página, não sei se foi assim para os outros Ah, colegas. não tá passando, não, gente. Dá um retorno Não, aqui. que você estava falando da raiz, não estava na Tá passando página. agora? Me dê um retorno aí, gente, por gentileza. Que eu tô Para pa... mim ainda está nos princípios. Na verdade, é até depois, né? Você deve estar compartilhando, descompartilhe, compartilha de novo e veja onde é que você está com. Você está com duas telas? Eu estou com duas telas. Então você tem que direcionar o compartilhamento para outra tela. Vamos lá. A tela cheia. Vou compartilhar essa tela aqui, né? E agora eu vou mudar para... E agora, gente, me dá um retorno aí, se deu certo. Você passa agora para tentar. Passei. Agora está indo. Saindo na Agora está beleza. indo. Ah, então tá aqui, gente, a ideia da raiz axiológica, que é esse encontro com a mãe, com esse ponto central, né, de vida, aquilo que nos nutre e que pede uma expressão de materialidade a partir dos princípios, né? O valor dos princípios é muito grande porque é eles que vão conversar com a nossa prática e vai mostrar o quão distante a educação está com os princípios que muitos dos quais são professados, né, nos PPPs da vida. E então a ancestralidade aqui é o primeiro valor, aí que está o Sankofa, né, que é um elemento muito importante de trabalhar as nossas raízes, essa relação com a nanã, com o vovó, com o vovô, com a relação com os laços familiares, com as construções de novos arranjos familiares a partir dessa ancestralidade. Um outro princípio é a leveza. Quando afirmamos que um dos nossos princípios é a leveza, trazemos a fé que temos conexão com sentimentos e necessidades, e aí temos como um dos dispositivos a comunicação não violenta, essa dinâmica de trabalho grupal, que esse letramento afetivo humano pode nos conduzir a uma vida mais integrada, com menos ter que, obrigações impostas, e mais autorregulação, autopoiese e autorregeneração. Isso aí é só para fazer menção ao Maturana, né? Podemos falar de Piaget aqui, etc. O próprio professor Pacheco, etc. Em todas as nossas ações queremos estabelecer a leveza de ser e estar, no ouvir e no se posicionar. Ou seja, as questões climáticas são emergentes. É necessário que a gente ponha o pé na terra, essa é a pedagogia da terra. Tirar o sapato, pôr o pé na terra, colocar o dedo na terra, pôr sementes, criar ambientes arejados para pensarmos que mundo que estamos construindo. Aí dessa ideia de leveza aqui, eu tenho feito uma parceria, o nosso núcleo, o Quintal para o Mundo, tenho feito parceria, por exemplo, com o Mato Grosso, com a Zizi, em que a gente está criando um ciclo criamos um ciclo ambiental, um ciclo de estudos ambientais, em que desde o espaço até os materiais construídos coletivamente com os estudantes, se fala de maneira prática, direta, no aqui e agora, sobre as necessidades que temos de nos preparar não, de lidar com as questões da emergência climática. Então, ao mesmo tempo, esses encontros têm formações está sendo um processo de formações de embaixadores de eixo zero, estamos pensando em espaços verdes, espaço de aprendizagens verdes, já tem crianças criando dispositivos de compostagem, os bons e velhos dispositivos de compostagem, ou seja, ressignificando todo esse lixo relacionado com os conteúdos mortos, informações, como materiais que a gente pode renovar e reutilizar nos processos de aprendizagens diferenciados aí da comunidade. Então, aqui resumindo um pouco os demais princípios que nós estamos construindo coletivamente, aprender em comunidade é o nosso princípio básico. A simplicidade da nossa comunidade significa considerar que em tudo há grandiosidade, isso é muito, muito significativo. No princípio da valorização do local, insere-se reconhecer quem somos, onde estamos e a partir desse ponto para aprender mais sobre tudo que se desejar. O conforto nos remete a uma sensação de bem-estar que entendemos ser necessário para se aprender em comunidade. E aí é algo que me atravessa muito recentemente, é o número de casos de sofrimento mental na educação, tá?
sobretudo relacionado aos professores. Isso é algo que tem me chamado muita atenção. A gente não dá o que a gente não tem. Se não trabalharmos nossa conexão com a vida, como seres integrantes da natureza, e que vamos criar novos sistemas, novas organizações que possam fazer frente aos problemas que nos acometem, por exemplo, a saúde mental, nós não estamos educando, nós estamos reproduzindo algo. A não violência também é outro princípio, é algo que precisa ser base de uma postura amorosa e acolhedora para todos que desejam achegar-se e aprender com isso. Como acordo de convivência, nós estamos fazendo encontros quinzenais para a organização de nossos projetos e ações coletivas. Esse ano a gente ainda não deu início, talvez uma quarta ou segunda-feira. Nesse momento a gente vai fazer uma pera, né? Planejar, falar da execução, relatar a execução e avaliar e criar e vivenciar os dispositivos de uma maneira isomórfica, de maneira vamos aprender junto aquilo que estamos construindo no contexto com os estudantes, com a comunidade, com as famílias. Então, o isomorfismo é um outro acordo que já sentamos. Outra ideia é a internacionalização, a superação de barreiras e fronteiras para educar, ou seja, é muito comum, até quando a gente fala de educação, entre aspas, alternativa, porque eu acho que a alternativa não tem nada, essa proposta, pelo fato de que elas estão muito consentâneas com as leis, está buscando justamente a educação que as leis não preconizam, mas determinam que sejam feitas nos espaços educativos. Então, essa ideia da internacionalização, ela vem ao encontro disso, no sentido de que precisamos criar bases de aprendizagens e de comunicação em que se quebre essas barreiras entre a minha escola e a sua escola. Como podemos fazer? Quais dispositivos podemos criar para fazermos internacionalização? Mais adiante eu vou falar de alguns que estamos criando já, estamos vivendo, está sendo muito proveitoso para a minha comunidade, espero que para os parceiros também. A extensão universitária, no contexto em que me encontro, ela é muito vista de uma forma da universidade trazer tecnologias, informações, conhecimentos, preciosismo conceitual para os outros. E nós discutimos muito esse conceito e refutando esse conceito. Nossa extensão ela é para valorizar a diversidade, é para que que aprendamos com, né, as ações de comunicação, trabalhamos um pouco Paulo Freire, nesse sentido para fundamentar esse trabalho, o livro Extensão ou Comunicação, em que a extensão ela preconiza criações de parcerias vivas que tenham resultados mensuráveis, verificáveis, ou seja, verificações de aprendizagens, em que a gente verifique que existe uma interseção, uma relação ganha-ganha entre os parceiros que se interessam em participar. Justamente assim, questionando um pouco esse jeito de ser do universitário que é muito colonialista, né? De que as hierarquias, doutor, mestre, tarará, né? Professor, elas determinam quais são os modos de ensino, as qualidades de ensino e o que deve ser ensinado. Então, o ensino aqui é o cadinho desse trabalho todo. Já não é o ensino, já é a aprendizagem, são ações focadas na relação e no diálogo, na oposição ao instrucionismo e à monodocência. Então, até no último sábado da Arca, na Assembleia que tivemos nesse último sábado, a gente estava falando sobre o problema de viver a monodocência, né? Mesmo pessoas bem intencionadas, estando sozinhas, isoladas, não sendo atores que numa dinâmica de grupo existem vários papéis, várias responsabilidades e que se organizam um todo, como que isso é algo muito desgastante e ineficaz, né? Acreditar que tem uma pessoa responsável em educar os outros. Isso gera muito peso. A responsabilidade ela precisa ser construída com a comunidade. Não tem como eu dar a responsabilidade para o outro. Não tem como eu dar a cidadania para o outro. Há que construir com essa responsabilidade e cidadania. Então aí entra o ensino, a proposta que estamos vivenciando.
E a pesquisa, a gente está fazendo uma produção de conhecimento em educação, tendo como foco as práticas de transição paradigmática para a aprendizagem e a comunicação, com relato preciosismo, precioso sobre a resistência, os medos com relação às experiências educacionais, essas seculares experiências educacionais, desde antes da escola nova, se tem falado sobre o centro da educação ser a relação, ser a construção coletiva, sobre as nossas ancestralidades também, que falam isso, a educação, a pedagogia de roda, as educações quilombolas, indígenas, em que se decidem saberes com diferentes idades, em roda, coletivamente. Então, esses artigos eles ficaram um pouco para trás, porque no passado foi período de greve, de vários atravessamentos, em que eu me dediquei a escrever sobre a greve, e esses artigos eles ficaram para esse ano, com duas propostas bem interessantes que eu gostaria de convidá-los também. Tudo isso aqui são acordos de convivência que criamos até então, mas que está aberto como um convite para que a gente faça arranjos que atendam às necessidades de todos. Para este 2025, estamos com foco nas aplicações da Lei 11.645, que é uma lei muito curta, mas que diz tudo, que fala da cultura, da história, dos saberes afro-brasileiros, indígenas, em que a comunidade de aprendizagem tem muito a oferecer para essa lei, que a gente não vai estudar só sobre a história, mas vamos vivenciá-la. Por que estamos aqui nesse contexto? E quais são as soluções que nós podemos fazer em roda, coletivamente? Soluções em termos de construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade que tenha soluções baseadas na natureza, como os povos indígenas, os afro-brasileiros. E a partir disso, pensamos em fazer parcerias com outros projetos do Centro Pedagógico e outras comunidades. Está aberto, tá? E eu sei, já estava conversando com o Léo, ele falando das suas pesquisas, talvez ele não vai ter fôlego para agora fazer isso, porque ele está fechando o doutoramento dele, porém, em outro momento, a gente possa fazer parcerias com projetos, ou o projeto da Ecohabitat, que eu sempre falo, né, é uma referência para mim. Eu adoro ver o Instagram da Ecohabitat, é algo assim, uma fonte de aprendizado, de compartilhar comunicações de algo que está na agenda do que é mais importante para a aprendizagem, nosso currículo planetário, nosso currículo de comunidade, e que mexeu muito também com os vetores de como se fazer as três dimensões do currículo, que antes eu pensava que se começava do currículo de subjetividade para chegar ao planetário. Eu vejo que isso tudo se atravessa, né? Desde quando um estudante começou a se queixar do calor da sala de aula e o barulho do ventilador. Uma outra frente aqui são as parcerias. As parcerias com os projetos entre os descobridores, que é um projeto muito inovador da professora Tânia, que consiste em um trabalho em que se procura, dentro de um paradigma de aprendizagem, trabalhar estratégias de aprendizado dos conteúdos da matemática. Agora, isso é um atravessamento com todas as linguagens de aprendizagem. Outro projeto coordenado pela Fernanda Leôncio são os Áfricas e Eu, que é o Áfricas e Eu, que é um projeto muito interessante, de valorização da nossa cultura, nas várias expressões. E um terceiro é o Mala de Leitura, que é um projeto focado em letramento literário. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas em escrever do que ler, né? Mas para formar bons escritores, precisamos de bons leitores. Essa que é a base do Mala, no meu entendimento. Uma outra frente aqui são as parcerias internacionais. Atualmente estamos aqui com o Luiz Mocho, lá em Lisboa, a Silvana e a Zizi, que Zizi está no Mato Grosso, mas tem um projeto com essa amiga dela, que também estou me afeiçoando muito com o trabalho dela, que ela está na Inglaterra, se não me engano, em Bristol. As Arcas, que tem vários pontos de potenciais parcerias, e aí eu vou lembrar aqui uma regional, que é a Escola da Floresta, e o José Pacheco, né? Coloquei Porto aqui, mas de fato
ele está indo, pelo que eu entendi, para a região de Montemor. Então, a proposta, uma outra frente de trabalho no flanco da pesquisa é a elaboração de 2 artigos. Um que já está sendo tecido o seu esqueleto, que é um artigo sobre as comunidades de aprendizagem em desenvolvimento, sobre os elementos para se fazer um núcleo de projeto. E o segundo é um artigo sobre a transição paradigmática em educação. Bom, mensalmente estamos fazendo momentos de encontro em que eu convido cada um de vocês para participarem, e vou depois lançar aqui uma proposição de cronograma, para que a gente fale de livros de educadores brasileiros ou outros que possam contribuir efetivamente para a prática educativa. Aí eu coloquei aqui, elenquei, Darcy Ribeiro, Cecília Meireles, Magda Soares, Liz da Silveira, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, como possíveis aí, interlocutores aí das nossas práticas para o nosso núcleo de projeto, Quintal, para as comunidades parceiras e para as pessoas que quiserem conhecer um pouco desse trabalho. Bom, é isso que eu gostaria de apresentar a vocês. E muito feliz com a chegada da Andréia, das minhas amigas Cecília e Rose, sejam bem-vindas. Eu deixei vocês um tempo na portaria porque eu estava fazendo uma apresentação do nosso núcleo de projetos, em que apresentamos a matriz axiológica e apresentamos um pequeno planejamento para 2025, né, das ações que desenvolvemos em internacionalização, em pesquisa, em extensão e em ensino. Aí, uma dinâmica de grupo, alguém poderia me ajudar a organizar as inscrições das pessoas que queiram falar? Zizi, que bom, obrigado. Zizi vai ser a guardiã das inscrições. Alguém poderia controlar, ajudar a organizar o tempo das falas? Eu ajudo na organização do tempo. Vamos estipular quanto tempo? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos? Quantos? 3 minutos, pode ser? 2 minutos. Ótimo, 2 minutos. Então, vamos começar aí um diálogo a respeito do que foi apresentado. Com licença, a Eliane está com a mãozinha levantada. Não sei se ela já gostaria de falar. Ô, Zizi, eu falei no intervalo que, na verdade, levantei a mãozinha e esqueci de abaixar, que era sobre a tela que não estava aparecendo, mas talvez foi importante, interessante, conveniente se falar da minha mãozinha, que aí eu poderia ser a primeira pessoa a falar. Então, como o professor Helder apresentou, essa nossa experiência vem da ligação dele com o projeto, com a equipe das Arcas, com as reuniões com o professor no sábado e com as comunidades de aprendizagem. E aí nós nos encontramos aqui na escola com a vontade de trazer para a nossa prática diária com as crianças algo que fosse além da sala de aula, além de algo que estivesse estritamente ali dentro de um currículo, mas que pudesse ser tocado, sentido e, assim, algo que faz parte da nossa vida, né? Nesse contexto das nossas caminhadas com as crianças no CP, eu fui buscar nosso desafio foi institucionalizar isso tudo, né? E um dos elementos que talvez o professor Helder falou, mas
que eu queria ressaltar mais é nosso encontro do Clube de Leitura do Quintal. Então, nós temos feito lives para discutir diversos livros. Ele falou no final dos livros que nós propomos para leituras futuras, e nós já tivemos vários encontros aqui. Discutimos o livro Inovar, depois conversamos com a professora Daniele sobre o livro Extensão à Comunicação do Paulo Freire. Ideias para Adiar o Fim do Mundo ficou ainda na proposta, é um dos livros. Nós tivemos a presença da Zizi discutindo o livro da autoria dela, que é Movimento Pedagógico Ecológico. E, por último, nós conversamos sobre o livro do professor Lauro de Oliveira Lima, que é Dinâmicas de Grupo. Então, esse é um convite também que fica para as próximas, para que quem desejar integrar, né, essa nossa caminhada aí, propondo leituras, vindo participar das lives, porque é uma forma da gente se comunicar, né, compartilhar o conhecimento que de alguma forma foi proposto, institucionalizado através dessas produções e o que a gente está tentando produzir agora. Aí ele citou, né, a minha aventura deste ano, que é uma paradinha nas atividades didáticas para Eliane, discutir. o tempo, Sim. o tempo já. Eu estou fazendo esse gesto aqui, que é o gesto tempo. Ah, tá. Aí só fecha a ideia, então, para que outras pessoas Sim, possam falar então também. estou discutindo o desemparedamento na infância. Eu vejo que está tudo interligado. O cuidado, o olhar para fora de nós. Então, tem sido uma alegria participar desse projeto. Que bom ouvir isso. A Cláudia está com a mãozinha levantada. Cláudia. Tudo bem? Deixa eu ver se meu corpo está ligado. Helder, eu vou compartilhar com você depois o capítulo do livro que eu e a Cecília escrevemos sobre o processo do autoindependência. Vocês estão falando de desemparedamento e vocês vão ver ali na prática uma ação de como alfabetizar através do território, né? E também seria interessante vocês verem um material da MEIST, que fala sobre como seriam as estruturas urbanas se fossem planejadas por mulheres. Ela está... E ainda tem mais, né? O que seria, como você estabelece um planejamento urbano através da escuta e da percepção das crianças. Então, isso tudo eu acho que é interessante você trazer assim, no seu quintal, trabalhar o seu quintal com eles, mas dá bastante atenção sobre essa questão de como que a gente vai se adequar enquanto nossa estrutura biológica, nossa estrutura cultural, nossa estrutura econômica, a partir dessa transição que, na verdade, o clima é um dos vetores, não é o vetor. O vetor é o capitalismo, né? Que a gente vai ter que mudar isso aí com muita urgência. A gente não sabe ainda para que caminho a gente vai, mas deixa eu ver quantos minutos eu tenho, que eu não quero passar do tempo. Eu tive a experiência de fazer uma formação, de uma troca, não foi uma formação, foi uma partilha com um grupo de educadoras aqui do Distrito Federal, da área de educação infantil, e o que eu fiquei muito chocada, não sei se é porque eu estou tão imersa no tema, é que não existe repertório nenhum dos educadores, inclusive existe mais um negacionismo sobre a problemática do clima. E foi isso que elas se defrontaram com a sua própria ignorância e sobre a necessidade daquilo. Tanto que elas me chamaram para eu ir à escola, que é um espaço totalmente insalubre, como a maioria das escolas são, públicas, né? Como é que vai lidar com isso? Né? Então, não só do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista arquitetônico, como que a gente vai lidar com essas questões, tá bom?
Então, enfim, eu vou passar para vocês esse material, porque eu acho que vai ser interessante como suporte. Beleza? Beleza, muito obrigado. Vai ser muito útil. Vai vir muito ao encontro, você vai ver quando falarmos do cronograma. Agradeço a chegada aí da Rose. Seja bem-vinda, Rose. Posso invadir só mais uma coisinha que eu esqueci, né? Fazer uma propaganda rápida. A gente vai fazer uma roda de conversa virtual, eu e uma amiga psicóloga, para falar sobre o filme que está no Netflix, Adolescência. Tá? Eu acho que é extremamente importante a gente levantar algumas coisas que estão ali, assim, de uma forma muito desnudada, mas que a gente precisa conversar. Então, mais do que ficar fazendo coisas na internet, a gente quer juntar as pessoas para conversar a respeito. Então, eu vou divulgar lá no Instagram da Ecohabitat e em outros canais, tá bom? Está bem. Luzia, me ajuda a divulgar lá nas outras redes, porque eu acho que esse tema é muito sério, a gente precisa conversar, tá bom? É isso. Desculpe aí, passar do tempo. Imagina. Bom, quero convidá-los então para a gente continuar essa conversa, mas em paralelo a isso, vou apresentar a vocês o cronograma, a proposta do cronograma do Quintal para o Mundo, referente ao primeiro semestre de 2025. Eu enviei até o link para vocês. Porque quem quiser participar dessa proposta, vai verificar que existem ações práticas que podemos fazer inserções. Eu vou compartilhar com vocês a agenda, além do link. Vocês estão vendo um docs? Um doc, né? Sim, talvez você consiga dar uma aproximação a isso. Vou aumentar mais ainda. Está descentralizado, tá? Só para você saber. É. Isso aqui que eu vi aqui. Formato novo. Eu não estou conseguindo fazer essa transmissão. Tá ficando bem pequeno, tá? Tá parecendo tamanho bem reduzido da imagem. Oi, se você colocar em modo de apresentação, não ajuda, não? Ah, vou experimentar. Bom, vou tentar de outro modo. Sim. Vou compartilhar com vocês uma outra janela.
Vê se deu certo. Estou compartilhando com vocês uma janela do Word. Deu certo? Me dê um retorno, por gentileza. Melhorou, sim. Melhorou? Sim. Então, olha, nossa agenda, ela tem um ritmo. Para a formação isomórfica do núcleo, fazemos reuniões periódicas, semanais, com a ARCA, Assembleia das Redes Comunidade de Aprendizagem, com o professor José Pacheco, muitas vezes está presente lá, a maioria das vezes. Então, é um momento de trocas desses vários projetos que, em grande parte, com muitas intenções de iniciar ou iniciando o projeto, tem outros poucos projetos já no nível de desenvolvimento. Né? E consolidação, acredito eu que os que estão presentes lá, nenhum. Né? Me corrija se eu esteja enganado, Zizi. E para de fazer uma formação isomórfica, eu estou propondo encontros quinzenais online, das 16 às 17 horas, com relação às nossas práticas de ensino no centro pedagógico. Já ocorreu, né? Nós tivemos uma excelente conversa com a Lisonete, com a Nádia, com a Zizi, com a Eliane, da obra Dinâmica de Grupo, de Lauro de Oliveira Lima. E agora eu vou falar o que vai acontecer mais para frente. Dia 29, presencialmente, dia 29 de março, que é um sábado, nós teremos um mutirão no jardim, como fazer mudas e como fazer um pátio com as nossas plantas, buscando fazer um espaço de um ciclo de meio ambiente. Um espaço, a ideia dos adolescentes, olha que interessante, eles perceberam que, além do calor que eles sentem em sala, eles precisam criar ambientes que tenham a natureza como soluções baseadas na natureza, em que sejam ambientes em que sejam convidativos para os professores, inclusive aqueles que dão aula, para que participem em um espaço mais confortável de aprendizagem. Então, nossa ideia é construir um espaço desse tipo. Cada um pegou uma responsabilidade e o Samuel está se ocupando desse momento em fazer um pátio, ou seja, paredes com várias plantas, em que haja um revestimento, uma proteção verde, com trepadeiras, num espaço de uma antiga horta, em que vai servir como um espaço multiuso de aprendizagem no futuro, de acordo com o planejamento desse grupo de estudantes. No dia 12, que é um sábado, esse mesmo grupo vai trabalhar com o tema Soluções Baseadas na Natureza, uma composteira, um espaço verde educativo e receitas de pratos nutritivos para com a comunidade. Nós temos uma cozinha experimental, vai ser um momento bem legal aí de criar essas três frentes. Já aí vai ser um modo mais de oficina, não de mutirão, em que teremos essa experiência com esse grupo, que a partir daí eles estão se mobilizando nesse projeto para compartilhar conhecimentos, propostas vivenciais com relação ao ciclo de meio ambiente. No dia 25/4, eu estou propondo para fazer uma valorização aí das mulheres educadoras brasileiras, falar do lado educador de Cecília Meirelles, que poucos conhecem, apresentando o livro Crônicas de Educação no seu terceiro tomo, e quero convidar vocês a participarem, quem assim quiser. Todas as atividades estão abertas, tá, para a gente participar. Esse é uma proposta, tá, de ser o próximo livro. Aí, Eliane, depois você me fala o que você achou disso. No dia 26/4, no sábado, teríamos também um encontro com a comunidade, uma oficina de etnobotânica, ou seja, de valorizar plantas e ervas das nossas matrizes negras e indígenas para compor o espaço educativo também. Não só para levar, eles vão levar também para casa, que eles gostam de fazer isso, a comunidade como participa, mas também para compor o espaço
esse espaço de aprendizagem verde que eu falei aqui. Já o Clube de Leitura Solidária, que tem um símbolozinho, tá vendo? Vocês podem observar que esse escrito em lilás é o Clube de Leitura Solidária do Quintal. A proposta que eu estou fazendo aqui, totalmente aberta às suas colaborações e sugestões, tá? É no dia 23/5, falarmos da pedagogia do bom senso, né? São os autores Elise e Celestin Freinet. A última conversa que tivemos, para valorizar as mulheres educadoras, observamos que muitas vezes obras são publicadas que foram feitas coletivamente por um casal, uma família ou um grupo, geralmente se coloca o homem como autor dessa obra, como foi o caso do Lauro de Oliveira Lima. Essa obra aqui, Dinâmica de Grupo, ela foi escrita em período de depressão que o Lauro sentia após o golpe de 64, em que essa obra foi construída com a esposa dele e seus filhos, meninas e meninos, sobre a dinâmica de grupo. E no dia 27/6, eu me comprometi em convidar o Krenak para estar conosco, para falar sobre as ideias para adiar o fim do mundo, e também seu livro de literatura infantil, que lançou meses atrás, que eu acho que seria interessante também de falarmos sobre ele. E no dia 28/6, é um encontro presencial em que terá uma culminância, apresentação com toda a comunidade escolar. Tem alguns pais que participam comigo, esqueci de falar, porque que nasce a quarta-feira agora, eu passo a me encontrar quinzenalmente com as famílias que querem participar desse projeto. Já temos um Instagram também, todos com termos de consentimento, livro esclarecido, termos de assentimento dos estudantes e termos de consentimento de direito de imagem, né? Isso é muito importante, para criarmos esse núcleo de projeto. Então, é um grupo que está muito forte, já estou no 2º ano com essas famílias, são pessoas que eu confio bastante, que têm um sentimento de pertencimento muito forte, e que estaremos fazendo como culminância desses encontros, esse dia 28 de junho, um sábado, no CP mesmo, aqui está falando aqui online, mas é no CP. Vamos apresentar dispositivos para aprender em comunidade. Bom, como eu falei para vocês no PowerPoint, o foco do trabalho esse ano é falar de aplicações da Lei 11.645 na educação, ou seja, nossas ancestralidades. Perceber que o futuro ele é ancestral de fato, isso não é um slogan vazio, ou seja, apesar de termos tanta crise e as situações no mundo estão de violência de todos os níveis estão acontecendo em tempo real aqui e agora, no entanto, as soluções elas emergem também nos contextos locais. Eu tenho percebido isso, que espaços de escuta, espaços de cuidado, espaços arejados, espaços em que o lixo se torna resíduo sólido, o lixo dos pensamentos se tornam temas geradores de reflexão e de grupos de responsabilidade. Né, há uma possibilidade de resposta quando estamos bem intencionados e bem organizados, estruturados, para lidarmos com os problemas que atualmente estamos vivenciando, né? Helder, com licença. A Adriana está com a mãozinha levantada? Ah, sim. Aqui. Oi, pessoal, tudo bem? São 2 questões. Uma é de ordem, que bom ver vocês, ver todos aí, prazer em revê-los, né? E aí tem uma questão que é de ordem, que faltam 9 minutos para a chamada. Se a gente vai abrir outra sala ou vamos né, ficar só com esse tempo mesmo. E aí, se a gente for, eu não sei como é que está estabelecida a ordem direitinho das falas, mas eu queria trazer aqui algumas aproximações que são bem passíveis para nós, especialmente com o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, que está com um projeto, está com alguns recursos, está com algumas questões e trouxe nesse ano a educação ambiental como ferramenta para a transformação no pensamento
em relação às águas, né, gente? Né, não tem jeito de eu não falar de água, eu sou muito imersa no tema, literalmente. Então, assim, pensar que tem coisas acontecendo em Minas Gerais e que podem estar também acontecendo no Goiás, né, que está Brasil, mas os nossos cerrados aí, que a gente pode fazer aproximações para desenvolver. Aí, talvez, nessa busca, nesses contatos, a gente vê se dentro do cronograma cabe alguma coisa, porque muitas vezes o recurso que vai para o comitê é devolvido por não ter público para aquela ação. Então, assim, umas visitas, umas cheganças em algumas cidades, umas trocas entre escolas, uns intercâmbios com escolas que estão aí nas bacias hidrográficas, né, do Pantanal e do Velhas, a gente podia tentar ver se a gente consegue alguma coisa nessa linha aí de aproximação. E outra é sobre a nossa etnobotânica aí, ver se nesse evento eu não sei se você conseguiu já fazer alguma coisa pelas mudas, mas talvez nesse evento a gente já, de 28, a gente conseguir fazer a engorda dessas mudas aí, só para explicar, a gente, algumas mudas de frutíferas que o CP recebeu, mas que a gente não conseguiu as bombonas, os insumos para ampliar, né, engordar a muda, pôr ela, transportar com nutriente e para vasos maiores. Seriam formas de, no refeitório, as crianças terem árvores frutíferas que elas pudessem ver crescer ali, ver o ano passando através da florada, da frutificação, né, e trazer esse pensar e esse olhar para a árvore. Não é quem colocou essas laranjas nessa árvore, né? Da onde vem o abacate? E assim vai. Então, vamos ver agora, decidir essa questão, que são a chamada parece que vai aí logo. Vamos falar, Adriane. É só escrever então nesse link que eu enviei para você aqui, essa proposta. Sim. Depois eu te conto sobre as frutíferas, tá? Que é uma coisa mais específica. Uhum. O Léo também está com a mãozinha levantada. Bom, posso falar então um pouquinho? O primeiro, eu ia falar que eu estou muito feliz, porque, se eu não me engano, tem um bom tempo que o Helder está num caminho, na construção, e agora vê um coletivo bem organizado, com uma reflexão que para mim é muito importante, que apesar de ter estruturado uma temporalidade, mas não é uma temporalidade saturada, é uma temporalidade fluida, em diálogo com outras temporalidades dentro do espaço, porque eu conheço um pouco o centro pedagógico, né, e a gente sabe da dimensão das ações que são desenvolvidas dentro, e da quantidade de ações que são feitas por vários núcleos dentro do centro pedagógico, e ao mesmo tempo saber que ali dentro você não precisa de mudar tudo de uma hora para outra, é um passo de cada vez, num processo que, apesar de todo o cenário que a gente tem negativo, nós também temos um cenário positivo, né? Na historiografia tem um conceito que tem sido cada vez mais usual, que é o conceito de presentismo, né? Em que a gente vive um looping de excesso de presentes, né? Mas o presente e a perspectiva de futuro tem a ver com certas raízes, certos processos de constituição e de existência. A forma de viver o presente e pensar o futuro de um refugiado é totalmente diferente da forma de viver e pensar o futuro das pessoas que estão ali no centro pedagógico ou nos espaços que a gente está, que cada um tem a sua particularidade. Nesse processo, é muito bom ver, encarar isso de frente, dentro de uma perspectiva, enfim, a palavra afoita, sem ter sem ser inteiro o sentimento de transformação imediata, mas um sentimento de que é um processo, e uma postura ética de que dentro desse processo não dá para ficar sem se mover.
e sem dar o braço, dar as mãos às outras pessoas, né? Então eu fico muito feliz com isso tudo. E aproveito e queria fazer um convite aqui para aproximar o movimento do Moane, né? Do movimento de alternativas. E, enfim, à medida do possível, a gente vai construindo ali dentro. Eu já vou colocar, acho que eu tenho o seu contato aqui, Helder. Vou te fazer o convite para entrar no Moane e a partir daí fica aberto o convite para todo mundo dentro do coletivo, tá? Que é exatamente fazer essa ponte, ligar vocês com isso, né? Que é o que às vezes sabe que é o movimento que eu tenho feito, que são as teias dentro dessa postura ética em relação à escolarização, à educação em geral. Tá? Obrigado mesmo pela partilha, estou muito feliz. Eu agradeço, já aceito o convite de bom grado, com muita satisfação, muito eu vou adorar. Tenho certeza que todos vão querer participar. Bom, gente, eu criei um link, tá? Caso precise de fechar a conversa em outro link, eu já deixei ele aqui para a gente conversar. Mas o que eu gostaria de fazer como encaminhamento é de convidar vocês a conhecer, a entrar em contato com ao cronograma que nós temos, se vocês quiserem participar de algum modo, fazer proposições como a Adri fez, querer saber sobre repasse do que ainda não foi desenvolvido, tá? O link ele está aqui, tá? No Docs Google, para que a gente continue essa formas de fazer agenciamentos, né? Fazer parcerias, né? Bom, da minha parte era isso mesmo, fico muito satisfeito. Quem ainda não falou, principalmente, fique à vontade para se manifestar. Eu gostaria só de agradecer, né? Vamos construindo juntos nessa parceria. Helder, é uma alegria estar aqui, dois amigos também, a Eliane também, outras pessoas que eu já estou conhecendo, a Cláudia que eu já conheço há um tempo também. Nossa chamada está acabando, mas só queria agradecer a construção. Vamos construir.